Boa noite, igreja. Sempre um grande prazer poder estar ou cantando, ou ministrando, ou abraçando. O fato é que aqui eu me sinto em casa. E aqui Deus ministra o meu coração cada vez que aqui estou. Independente de ser em dia de culto ou não, é aqui que Deus fala comigo, tem falado comigo. E se tem uma coisa que eu posso cantar cada vez que eu boto o pé aqui, essa canção que a gente cantou agora há pouco. Que você mudou a minha história, que você acreditou, que você fez tudo novo. E isso é tamanho, isso é grande demais. E isso independe de mim, porque isso é obra dele. Isso é o que aquece o nosso coração quando a gente vem aqui. Não é porque eu mereço, não é porque eu sou diferente, mas porque Deus nos vê, cada um de nós, como especiais. Isso que aquece o nosso coração. E é engraçado assim, porque às vezes tem pessoas que acham que a ciência não tem muito a ver com Deus. Mas existe uma lei da física que defende a ideia de que para cada ação há uma reação de maior ou igual intensidade, certo? E no nosso relacionamento com Deus é exatamente a mesma coisa. Quanto mais você se aproxima, mais Ele se permite aproximar. Buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o coração. A porta está aberta. Presta atenção nisso. Se você levar isso para casa, já valeu a noite. A porta está aberta. E Ele te espera. E Ele te recebe. E Ele estica a mão. O texto que a gente vai usar essa noite está no livro de Marcos, capítulo 1, 40, 42. E diz assim: um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. E dentre os vários ensinamentos que a gente pode tirar desse texto tão pequeno e ao mesmo tempo tão rico, poderíamos falar da questão do toque, poderíamos falar da questão de Jesus, a maneira como ele recebe essa busca do leproso, mas algo que me salta aos olhos quando eu estava preparando esse sermão, e quantas vezes eu já li isso, e é muito especial quando você vê a atitude do leproso. Ele sabia da enfermidade dele, e quando a gente fala de lepra naquele período, a gente fala de um contexto cultural, religioso, que o expulsava para o meio social. Ele era visto pela religião como alguém impuro, ele não poderia estar ali. Ele não teria acesso, possivelmente sem algum esforço, até onde Jesus estava. Mas mesmo assim ele se aproximou. E aproximar, eu estava procurando no dicionário o sentido da palavra se aproximar, e nós temos a impressão que às vezes o se aproximar depende de nós, né? Uma ação ativa de quem a pratica. Mas existe uma segunda definição para se aproximar, que é possibilitar o acesso, permitir o contato. Então era uma ação que acontecia em duas mãos, ao mesmo tempo em que fisicamente ele buscava Jesus, ele internamente permitia que Jesus se achegasse a ele. E isso é muito especial, porque muitas vezes nós viemos até o culto, nós fazemos as nossas orações, tentando chegar a Jesus, mas às vezes nós trazemos no nosso coração algumas lepras, que a gente acha que ele não vai poder se achegar até a gente. E isso é um grande equívoco, porque uma vez que você faz a tua parte, dando o teu passo de fé, ele o toca. Como me tocou, como mudou a minha vida. Algumas pessoas que me conhecem há mais tempo sabem a minha história, eu não vou ficar falando ela aqui agora, porque o foco não sou eu, é a história, né? É a passagem bíblica. Mas essa música do que você mudou a minha história,
e fez o que ninguém podia imaginar. Se tem um cara que podia ter a foto lá dessa música, era a minha. E eu louvo a Deus por isso. E a maior dificuldade para o homem leproso não foi superar o afastamento físico, como eu falei para vocês, da religiosidade, mas sim a questão de se permitir. É um passo de fé, literalmente. E aqui a gente chega para uma questão que como eu reajo quando eu sou submetido a uma situação como essa? Quando me falta chão, como leproso. Um cara desenganado, um cara excluído, um cara que estava à beira da sociedade, família rejeita. E quando esse tipo de situação cai na minha vida e na tua, qual que é a minha postura? Qual que é a tua postura? Às vezes a gente se faz de vítima, que é um grande erro. Porque se eu creio que Deus está comigo, Ele não vai me dar um fardo maior do que eu posso carregar. Amém? Amém. Então Ele está comigo. Ele que vai me ajudar nessa situação, nessa circunstância. E aqui a gente tem um primeiro ensinamento muito fera. É necessário buscarmos a presença de Jesus. Independente da circunstância, independente da tua lepra, da minha lepra. Talvez a tua lepra hoje seja financeira. Que dependendo da nossa má administração, dói tanto como uma lepra física. Talvez a tua lepra hoje possa ser um relacionamento quebrado. Que dependendo da intensidade também pode nos levar a doenças severas. Talvez a tua lepra hoje seja o distanciamento com Deus. Mas eu te digo, imediatamente ele foi purificado. Não é daqui a um mês, não é daqui a uma semana. É hoje. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que bate recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão, por favor. Avós, também gosto de mimar, né, a criançada, eu que o diga. Pensa comigo. Se nós, com esse nosso jeitão tudo estranho, que cada um aqui tem aqui, se teu filho te pedir, com fome, um pedaço de pão, você dá para ele uma borracha? Pode responder. Não, né? Se teu filho te pede um cobertor numa noite de frio, você joga um balde de água fria nele? Não joga, né? Se teu filho bate o dedo, te pede um band-aid, quando eles são pequenininhos, só o beijinho do pai e da mãe é o suficiente, né? Mas às vezes precisa ter alguma coisa maior. Eles vão potencializando, né? Eles querem quase que uma cirurgia por causa de um cortezinho no dedo. Mas faz parte. Quando eles vêm te procurar, pedindo esse socorro, se aperta o machucado? Não aperta. Se eu e você, imperfeitos como somos, com nossas angústias, com nossas lutas, com nossos traumas, somos incapazes de fazer isso com os nossos filhos, você acha que Deus faria isso com você? No teu clamor, na tua súplica, na tua dor, no teu casamento, naquele vício que você está lutando às vezes há anos e parece que nunca vai chegar ao fim. E eu não falo vício só de entorpecentes, mas infelizmente a gente passa por um período em que situações como pornografia, masturbação, a lascívia de uma maneira geral, se tornou algo tão comum. A mídia hoje promove casamentos baseados em nada. Quer dizer, quando promove casamentos, e o que tem te impedido de buscar Jesus? Igual o teu filho, teu neto, tua filha, te buscam quando estão com fome, quando estão com frio. Sabe qual que é a palavra-chave para que isso aconteça? Confiança. Você tem confiado em Jesus? Você tem realmente dado passos de fé? Entregado tudo o que tem para Ele?
Satanás tem colocado na mente das pessoas a falsa ideia de que Jesus não se importa mais com o teu problema. E ele continua interessado em cada área. Como nós ouvimos aqui agora há pouco nos testemunhos, de coisas simples, que através de uma postura adequada, trouxe frutos que trouxeram paz para Kátia. As situações de maior risco, como aconteceu com o Pedro, que ele testemunhou agora há pouco, e a justiça sendo feita na vida do cunhado dele, tudo é manifestação do Senhor. Mas ele falou algo assim que ficou na minha mente aqui. 2 anos e meio sem parar de orar. 2 anos e meio sem parar de interceder, entendendo que mesmo em meio à distância do genro, Deus estava agindo. E Deus estava trabalhando. E essa experiência agora ninguém nunca mais tira dele. Porque Deus para ele já não é mais de ouvir falar. É relacional. Amém? Segundo ensinamento, adorar e reconhecer o poder de Jesus. Adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Antes de qualquer coisa, ele reconheceu quem Jesus era e sua limitação. Ele não perguntou, chegou para Jesus e falou: por quê? Por que eu? Por quê? E a angústia é grande em determinadas situações da vida, com certeza. Mas a fé dele era tão grande, no fato de ele estar falando com Jesus, que qualquer reação que não fosse a de adorá-lo ficou para trás. E isso é um grande obstáculo na vida de qualquer pessoa. Porque parece que a gente busca a Jesus querendo a salvação imediata, né? O interruptor, acendeu, apagou, me serviu, está lá. Mas quanto tempo da minha vida eu tenho dedicado à adoração a Ele? Quanto tempo da minha vida, nas minhas orações, eu tenho falado para Ele de maneira bem simples: Senhor, eu quero te conhecer melhor. Eu creio no Senhor. Eu sei que o Senhor tem poder para salvar. Mas eu entendo que ainda existe uma lacuna muito grande entre nós, então clama ao Senhor, me deixa mais perto de Ti. Para que eu consiga aprender com essa minha circunstância. Para que eu consiga entender aonde que a gente está errando para que esse casamento esteja ruim e o divórcio seja quase iminente. E uma vez o pastor Silvado falou aqui num culto e eu nunca mais esqueci. Cuidado com o que você pede para Deus, porque Ele vai te honrar. Então adore-o. Cada um sabe a cruz que carrega, cada um sabe a dor que carrega, a frustração, alguns traumas do passado. Mas adore-o em meio à dor. Amém? Antes de falar sobre a possibilidade da cura, o leproso se prostrou diante de Jesus. Ele acreditava que poderia ser curado, pois sabia com quem estava falando. No livro de Mateus 14, a partir do versículo 22 ao 33, nós temos aquele episódio em que Jesus, os discípulos estão no barco, uma forte tempestade vem, e de repente, do meio do nada, vem Jesus andando sobre as águas. Todo mundo já ouviu? Ficam assustados. Pedro, né, que é sempre aquele cara assim, de maior iniciativa, vem e fala: se é o Senhor, me leva aí, eu quero ir junto. E Jesus chama, então vem, né, deu uns passinhos, normal, Pedro é humano como nós somos, e acabou submergindo, né? Que bom que como cantamos ali, Deus vem e o resgata. E é isso que Ele faz com a gente dia após dia. Mas para fazer essa análise, qual foi a postura de Pedro após ser resgatado, já está são e salvo no barco novamente, e a tormenta ter passado? Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Pedro, assim como o leproso, não tinha dúvida de quem ele estava recorrendo. Pedro, assim como o leproso, parou de pensar na tempestade, parou de pensar no barco, e ele constatou aquilo que era o mais importante. Tu és o Filho de Deus, e é com este Filho de Deus que curou o leproso,
e que tirou Pedro do fundo da água, quase se afogando, que é o mesmo que atua e opera hoje aqui. Semelhança dos dois: fé, confiança. Buscaram. Pedro literalmente colocou o pé na água, como a gente fala no crentez. E essa tempestade, ela não é muito diferente da tempestade que eu e você passamos no nosso dia a dia. Às vezes a gente fala do desemprego assim de uma maneira muito superficial, mas às vezes para um pai de família, 3 meses, 6 meses sem ganhar o pão, sem poder manter as contas em dia, tendo que recorrer a outros meios muitas vezes, é uma tormenta sem fim. Aquele diagnóstico que a gente tanto teme, que às vezes o médico vem e nos chama, é isso. É uma tormenta sem fim. Mas eu te encorajo, eu te desafio essa noite. Assim como Pedro, reconhecer quem que está com a gente no barco. E que Ele tem poder para curar. E Ele tem poder para salvar. E Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Amém? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Peçam, meus irmãos. Peçam. Ele ouve. O Espírito Santo de Deus passeia aqui. E Ele é o maior interessado na tua vida. E Ele tem grandes sonhos para você. Creia nisso. Não é conversa furada, porque essa palavra não é minha. Se fosse minha, você poderia colocar em dúvida. Mas é de Deus para a tua vida. Então vale a pena arriscar. Eu tive uma oportunidade, no ano passado, de assim como o leproso, ter um pré-diagnóstico assim que mudou a minha vida e da minha família. E eu aprendi demais, enquanto homem, enquanto marido, enquanto pai, com a minha esposa. Ano passado ela fez esqueci o nome, mas é aquele exame de rotina que mulher sempre faz. Como é? Preventivo. Obrigado, as irmãs. E quando ela fez esse exame, o médico chamou ela depois e trouxe uma notícia que nos abalou. Foram encontrados 3 pólipos, né, no intestino dela. E se eu falar errado, você me corrige, tá, Patrícia? No útero, desculpa, gente. No útero dela. E aquilo, tipo assim, bagunçou com a nossa rotina. Nós nunca tínhamos lidado com uma notícia assim com este peso. E confesso para os irmãos que no começo foi difícil entender o que seria aquilo e o que poderia vir a ser. E quando ela me disse que o médico falou para ela que por causa do tamanho e do formato e algumas características a cirurgia era iminente, que eu comecei a pensar, eu falei, puxa vida, não é brincadeira não. Não é probleminha de mulher, não. É sério. Como diz o pastor Edmilson, a minha amada, ela está com uma enfermidade. A nossa fé foi testada. E assim, meus irmãos, foi um período de muito crescimento. Porque até o diagnóstico, ao tempo em que ela pôde fazer a cirurgia, que ela pôde fazer a retirada, e quando ela foi fazer, o médico achou mais um, o que o preocupou ainda mais, e ele já retirou. E após a biópsia, graças a Deus não era maligno, mas esse período de espera que nós tivemos entre o pré-diagnóstico e a cirurgia, eu aprendi demais. Porque a gente queria a cura, é claro. A gente queria um diagnóstico que nos fosse favorável, é claro. Mas eu não fiz uma oração com a minha esposa em que ela não dissesse que seja feita a tua vontade.
eu a vi várias noites chorando e orando e sendo cuidada por pessoas do nosso PGM. E a resposta era sempre essa: que seja feita a tua vontade, não a minha. Eis-me aqui. O Senhor sabe todas as coisas. E eu pude provar de uma fé que talvez eu não tivesse. E eu pude crescer ao lado dela, enquanto companheiro, enquanto marido, nesse processo, até que a gente tivesse o diagnóstico e o êxito da cirurgia e a retirada por completa daqueles corpos estranhos que poderiam causar um mal, e para a honra e glória do Senhor Jesus não causaram. E essa semana, mês passado, ela fez esse preventivo novamente, e graças a Deus não tem resquício nenhum. Então, é só Deus, assim, mas algo que mudou a minha vida, sabe? E eu vou falar para vocês, Patrícia, está para o ouvido agora. Eu achava que depois do diagnóstico, ela fosse parar de ler a Bíblia, ela fosse dar uma reduzida na oração, ela fosse dar uma abaixada na poeira. Obrigado, querida. E aí Deus me surpreendeu de novo, que a mulher mergulhou na palavra. E a mulher chega até a me questionar de algumas coisas que ela lê. E a mulher ficou campeã na oração. Ou seja, se a gente não tivesse passado por aquela experiência, e se ela não tivesse reagido dessa maneira, entendendo quem é Deus na nossa vida, a gente poderia ter se machucado enquanto casal. A gente poderia ter machucado a Isabela, nossa filha. E a gente poderia ter perdido a oportunidade de buscar Deus e ver quem Ele é. Você tem confiado os seus problemas, as suas aflições, as suas enfermidades, a tua vida como um todo nas mãos de Jesus? Como que você tem se relacionado com cada área da sua vida? Nós estamos terminando de um período onde que nós lemos um livro que se chama Em Seus Passos, o que faria Jesus? E eu recomendo para os irmãos, nós temos disponível na livraria. E é você a cada dia colocar exatamente isso, em cada pequena ou grande atitude da tua vida, o que faria Jesus? Para você entender que tipo de fé, que tipo de relacionamento a gente está vivendo. Terceiro ensinamento: Jesus espera que nos aproximemos para que Ele se relacione conosco. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Jesus relacional, Jesus que se envolve, Jesus que toca, Jesus que promove transformação, que se permite ser tocado. E é esse mesmo Jesus que tem tentado, por isso que eu falei no começo, abra o coração, abra a porta. Porque grandes coisas Deus pode fazer. E esse foi o primeiro dos 8 casos em que Jesus tocou para promover cura. E aqui a gente consegue fazer um paralelo com a história do jovem rico. Creio que muitos aqui já ouviram também. E na história do jovem rico, nós temos uma pessoa que era cheia de boas intenções, cheia de bons comportamentos, e ele se aproxima de Jesus e fala: o Senhor, o que faz para ter a vida eterna? E Jesus, de uma maneira muito enfática, fala para ele: vende tudo que você tem e segue-me. Ele teve a oportunidade de caminhar com Jesus, mas a lepra dele era outra. Ele teve a mesma oportunidade de estar face a face com Jesus, de abrir o coração dele, de verbalizar aquilo que ele gostaria e o que ele esperava, e ele recebeu uma resposta muito clara de Jesus: faça isso. E muitas vezes, quando nós estamos aqui nesse auditório, nós recebemos essa resposta também: faça isso. Então somente creia, busque, ande pela fé. Mas esse jovem rico, qual foi a decisão dele? Passo para trás. E eu arrisco dizer que a lepra dele era muito pior do que a do leproso. Porque foi uma possibilidade real e concreta de um relacionamento estabelecido junto a Jesus, que foi negligenciado por causa de dinheiro e bens. Que pobre esse homem, que a única coisa que ele tinha era dinheiro e bens. Que pobre. Que privilégio ele perdeu. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei.
Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 29, 12 e 13. E eu trago para vocês assim um exemplo de que a circunstância, de que o local, de que o momento vivido em nada atrapalha o agir de Deus na tua vida. No ministério que eu estou diretamente envolvido, que é o da capelania prisional. Há 3 anos, todo último sábado do mês, nós fazemos cultos, enquanto Igreja Batista do Bacaxiri, na Penitenciária Feminina do Paraná, e vários outros irmãos fazem em quase todas as unidades de Curitiba e Grande Curitiba. E eu falo para vocês, meus irmãos, aquelas grades não têm impedido Jesus de entrar lá, não. O delito, a culpa, o sentimento de abandono não tem impedido Jesus de entrar naquele lugar. As grades físicas em nada podem contra Jesus. E recentemente eu tive o privilégio de celebrar junto com o pastor Natal aqui da igreja o batismo de 2 mulheres adentro. Essas 2 mulheres, elas não podem nem participar do convívio com as demais. Elas são internas de segurança máxima. Por causa da antiga identidade delas, que as levou a fazer certas coisas, na qual elas vão ter que prestar conta, sim, na lei dos homens e na lei de Deus, mas que elas entenderam que em meio àquela solidão, bastava para elas clamar para Jesus. E Ele transformaria a vida delas, como tem transformado a vida de tantas lá dentro. Eu quero te perguntar nessa noite. O que tem impedido você de andar com Jesus? É a tempestade? É a lepra emocional? E essa lepra você pode traduzir em vários sentidos. Rejeição, sentimento de abandono, falta de perdão, pedir e conceder. Vícios que têm te machucado e que você não tem conseguido se livrar. Qual tem sido a tua lepra? E o mais importante, nessa noite, após ouvir isso, qual vai ser a tua postura? A do jovem rico ou a do leproso? Que decisão você toma essa noite? Caminhar em fé, crendo que Ele é contigo, e que, como o texto nos diz, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Você pode fechar seus olhos, baixar sua cabeça? Diante de tudo que ouvimos, a palavra nos leva a entender que, primeiro, é necessário buscarmos a presença de Jesus. Segundo, reconhecer o seu poder. Terceiro, Jesus espera que nos aproximemos para que Ele se relacione conosco. Talvez você esteja passando por algumas lutas que você jamais imaginou que fosse travar. Como a doença, luto, desemprego, casamento sem paz, sem harmonia. E talvez essas adversidades tenham te afastado de Deus. Talvez o coração está tão dolorido, a mente está tão ocupada que você não tem conseguido perceber a presença dEle na tua vida. Mas eu te desafio a mudar de postura hoje. Não olha para a circunstância. Olha para a cruz.
Olha para Jesus. Faz como o leproso. Anda na direção dele, certo de que ele é o maior interessado em cada área da tua vida. Eu quero te convidar. Se você acredita em tudo que foi falado, a sair do teu lugar. Você vai vir aqui na frente. E de joelhos. Você vai falar o nome da tua lepra. Você vai falar o que tem te afastado de Deus. E vai repetir: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Amém? Saia do seu lugar. Eu posso orar por você. Traga na presença de Deus o que tem te afastado dele. Não permita que o embaraço te impeça de falar com Deus essa noite. Enquanto a gente vai estar cantando, eu quero te convidar mais uma vez a sair do seu lugar e vir até aqui. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Deus amado, quero te louvar, Senhor, quero te agradecer nessa noite, Deus, porque Sua presença é real em nosso meio, Pai. E clamo ao Senhor, Pai, que da mesma maneira como o Senhor se permitiu ser tocado pelo leproso, que nessa noite o Senhor faça da mesma forma com relação aos meus irmãos que hoje se colocam de joelhos diante do Senhor. Eu não sei qual é a dificuldade que eles têm atravessado, Pai. Eu não sei qual é o sentimento, Pai, que os tem afastado do Senhor. Mas o Senhor o sabes, Deus, e eu creio no poder sobrenatural do Senhor nessa noite. Que assim que com um toque retirou toda a lepra daquele homem, Pai, com um sopro, com uma palavra, Deus, com um toque, pode fazer nova a vida de cada um desses meus irmãos, Deus. Guia-nos, Pai, a caminhar nos teus caminhos, Pai, entendendo que eles são bons, perfeitos e agradáveis, independente da circunstância, Pai, e que nada, Pai, pode te impedir de nos amar, porque o Senhor é amor na essência. Ensina-nos a crer que se quiseres podes purificar-me, sim. Que o Senhor não olha para o meu pecado, que o Senhor não olha para a minha culpa, para o meu delito, mas o Senhor olha para mim como filho amado que é o que sou, Jesus. E é por isso que eu clamo ao Senhor, crendo que grandes coisas o Senhor já fez e ainda fará na vida de todas essas pessoas, Pai. Não permite, Jesus, que voltem para casa em dúvida, Pai, em relação ao teu amor, mas que possam sair hoje daqui renovadas, crendo que o Senhor se faz presente em cada lágrima derramada, em cada noite mal dormida, naqueles dias em que nos falta um chão para caminhar, que é o Senhor que tem nos carregado nos braços, Jesus.
Então eu clamo a Ti, Pai, purifica-nos, em nome de Jesus, amém.